Boa noite para todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, talvez para quem for assistir a gravação. Vamos iniciar a nossa segunda live da semana, em que eu recebo aqui uma conversa sobre contratos no direito de família, a importância dos contratos no direito de família. Vamos ver agora. Ai, coisa boa. Tecnologia é bom quando funciona. Oi, oi, para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindas. Qualquer coisa aí, pessoal, comuniquem. Para mim tá tudo certo. Aqui tô te vendo e tô te ouvindo bem. Então, tá. Eu tava antes aqui, tava até gravando um vídeo, uns stories lá no Dialogue, e tô aqui com o livro da Silvia Marzagão. Baita livro, né? Super inspiradora. E até aproveitei para anotar que a citação, logo no início do livro dela, né, de uma frase atribuída a Goethe, que ela escolheu, que é muito assertiva, né, para o tema do livro, para a conversa que a gente vai ter, em que ele diz o seguinte: o amor é uma coisa ideal, o casamento, uma coisa real. A confusão do ideal com o real jamais fica impune. Isso tem tudo a ver, né, com os contratos, especialmente, né, ela que foi super inovadora em trazer essa nomenclatura de contrato para conjugal, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas que a gente tem cada vez mais ouvido, né, Isis, sobre a contratualização do direito de família e que isso às vezes provoca alguma crítica, né, em relação a essa contratualização, essa excessiva, talvez, formalização das relações. Mas a verdade é que a formalidade ou formalizar as relações não é garantia de que tudo vai ocorrer conforme o combinado, que isso é uma garantia de algo, não necessariamente. Mas, por outro lado, a informalidade também, né, não nos traz essa proteção. Então, já que a gente está falando de relações de confiança, de comunicação, né, de construção de uma vida em comum, por que não trazer esses temas à tona e contratualizar isso em alguma medida? Então, eu já passo a palavra para ti. Quero te ouvir e a gente tem esse cuidado aqui na Isis, era uma coisa também que eu queria falar. Quando a gente faz a pauta aqui da conversa, a gente se preocupa muito em atingir tanto o público que é da área jurídica, né, especialmente os advogados aqui que estão nos escutando, mas também para o público que não é da área jurídica. Então, ainda que a gente traga esses conceitos básicos, né, e basilares do direito civil, que acho que é o norte que a gente começa aqui a nossa conversa, é muito importante que esses temas sejam cada vez mais falados e naturalizados e que tenha, então, essa repercussão e as pessoas tenham acesso a essas informações. Então, passo a palavra, começa aí a nossa conversa. Bom, ontem já falávamos, né, dessa importância da gente naturalizar esse tema no direito de família, né, nessas relações familiares. A gente tem muitos ainda preconceitos e medos de tocar nesse assunto, mas como tu bem colocas, não falar deles pode ser tão pior quanto pensar dentro da perspectiva do contrato do negócio jurídico. E só para a gente contextualizar todo esse cenário, que eu acho importante a gente pensar, quando a gente pensa no direito civil tradicional, a gente está falando ali de uma tríade que está falando muito de propriedade, liberdade e autonomia. Mas de que autonomia é essa, né? De uma autonomia que é muito absoluta, de uma lógica de autonomia da vontade, não tanto uma lógica do que a gente chama hoje de autonomia privada. Essa ideia de ser autonomia um valor abstrato, um valor em si mesmo. Quando a gente vai para uma outra lógica do direito civil, que alguns autores podem chamar de direito civil constitucionalizado, enfim, né, um movimento importante, principalmente depois da nossa Constituição Federal de 88, a gente tem uma troca. A gente sai da propriedade como primeiro pilar e coloca a pessoa dentro desse espaço. Então a gente deixa de falar de propriedade, liberdade
e autonomia e passo a falar de pessoa, liberdade e autonomia. E é nesse lugar que a gente está falando de autonomia privada. Então percebam que tem aí um lugar da pessoa, do reconhecimento desse ser humano, das suas diversas possibilidades de uma maneira muito grande. Então a gente está falando aqui da possibilidade dessas pessoas. E ontem falávamos desses encontros, dessas relações, das mais diversas formas possíveis. Por isso, porque a gente tem a pessoa no centro desse espaço, a preocupação no desenvolvimento dessa personalidade que todos nós temos aí assegurados, tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil. Então, quando a gente está falando disso, dessa realização dessa autonomia privada, como é que eu realizo a minha autonomia privada? Através do negócio jurídico. Como é que eu exerço esse meu espaço de autonomia privada numa relação, normalmente entre essas pessoas, entre atores privados. E é sempre importante deixar aqui o nosso recorte, tá? A gente está falando dentro dessa perspectiva do direito civil, pessoas, né, atores privados, e não estamos falando aqui de pessoas maiores capazes. Então, tem dessa lógica da capacidade nesse momento. É importante deixar isso sempre pontuado. Então, quando a gente está falando do exercício dessa autonomia privada a partir desse lugar do negócio jurídico, eu estou falando de uma autonomia que também é negocial. Se eu estou falando de uma autonomia que é negocial, eu estou falando de que isso é exercido através de quê? Da contratualização. Então, eu fiz todo esse caminho para a gente chegar. A gente está pegando todo esse espaço de exercício da nossa autonomia privada e trabalhando dentro de uma contratualização. Então, uma autonomia negocial vinculada à contratualização. E quando a gente está falando de contratualização, a gente está assegurando ali duas coisas que para mim são bem claras quando a gente está falando desse espaço, que é assegurar a questão da confiança e também da cooperação. A gente, independentemente da relação privada que a gente está constituindo, que a gente está construindo, que a gente está falando aqui, o nosso recorte é nas relações familiares, a gente está construindo relações de confiança. Essas pessoas elas vão estar juntas ali, dividindo inúmeras situações. E como é que a gente constrói confiança? Até vou ler aqui um trechinho do livro do Bruno Mirage, que diz que a proteção da confiança ela é um princípio imanente de todo o direito. Então, falar de confiança é muito importante para o direito como um todo, não apenas dentro do recorte do direito civil, do direito privado, mas como um todo. E aí a pergunta, como é que a gente constrói essa confiança? Como é que a gente consegue construir isso? E é importante pontuar que a construção da confiança se dá a partir de uma comunicação assertiva. E se eu tenho uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, um processo de comunicação que favorece que aquelas pessoas possam expor como elas estão se sentindo, o que é importante para elas, o que faz sentido dentro daquele espaço de convivência, eu consigo pegar todas essas informações e contratualizar. Porque um contrato, embora a gente tenha lá no Código Civil todos o rol de contratos e algumas formalidades específicas para dar validade a esse negócio jurídico, porque não basta que o contrato exista, ele precisa ser válido para que ele possa repercutir, né, no mundo dos fatos, no mundo jurídico. Então, a gente tendo essa clareza, as cláusulas elas precisam ser claras para expressar todo esse espaço de confiança. Então, a gente pode assegurar cláusulas envolvendo questões existenciais, questões de ordem patrimonial. Como é que vai ser né? A Ana Carolina vai trazer depois alguns outros pontos para a gente detalhar um pouco mais. Até mesmo as questões, né, essa questão do existencial, direitos de personalidade, a privacidade, a minha identidade. Então, isso tudo pode ser contratualizado. E cada vez mais a gente tem visto esses desafios, né, principalmente com essa demanda da tecnologia e tudo que está acontecendo, a gente vê nisso. E quando a gente está falando dessa contratualização, a gente está falando de priorizar, de identificar num primeiro momento, mas também de priorizar. Priorizar o quê? Arranjos e combinados que funcionam para aquelas pessoas específicas. Não é uma regra geral que vai para todo mundo. É aquilo que a gente fala quando a gente também fala de desenho de sistemas, tanto de sistemas de diálogos como de disputas. É todo mundo que veste a roupa P? Não, tem gente que vai vestir roupa M, tem gente que veste G, tem gente que veste GG. Para cada pessoa tem também um tamanho de roupa. Então, se eu personalizo já, né, dentro,
por que não personalizar dentro desses espaços de convivência? Porque o que serve para a Isis, não necessariamente para a relação da Isis, não necessariamente vai servir para a relação da Ana Carolina. Então, a gente entender contextos, né, situações de vida, situações existenciais e patrimoniais fazem toda a diferença para a gente ir construindo essas relações de confiança, portanto, a partir dessa comunicação assertiva e colocando isso num documento que é o contrato, porque a gente está falando de negócio jurídico, para expressar tudo isso e para que isso surta os efeitos devidos e depois a gente possa, inclusive, né, e trouxeste aí o livro dos contratos, né, para conjugais, a gente pode repactuar também muitas coisas, porque a vida é isso. Acho que nesse primeiro momento, pontuar isso para a gente ir correndo e aprofundando alguns desses pontos que eu trouxe. Aí. Bem, a gente tem aqui também um recorte importante, né, para fazer em relação ao que se considera relações familiares, né, para a gente também fazer aqui esse direcionamento em relação aos contratos. Ontem a gente chegou a falar rapidamente sobre o contrato de namoro, por exemplo, só que aí aqui a gente não tem esse viés do intuito de constituir uma família, justamente para afastar, né, esse entendimento. Então, quando eu trago aqui contratos no âmbito do direito de família, eu posso fazer o recorte, que é o quê? Se entende por família as relações que têm vínculos de conjugalidade ou de parentalidade. Então, isso é família, né? Essa relação jurídica que se estabelece nesse vínculo de conjugalidade por meio da união estável ou do casamento e o vínculo de parentalidade, né? Então, as relações parentais. E aí a gente tem o norteador da legislação, é claro, mas tem esse exercício da autonomia privada, privilegiando a autonomia de vontade, a liberdade, e, sobretudo, quando a gente está falando de contratos e de relações entre particulares, da boa-fé. O único cuidado aqui importante, que a gente não vai conseguir aprofundar, né, completamente, mas quando a gente fala de combinados e contratualização de questões parentais, a gente não pode esquecer dos direitos indisponíveis em relação a crianças e adolescentes, por exemplo. Se esses direitos indisponíveis forem passíveis de transação, ainda assim a gente vai precisar de um olhar do Estado em relação a essas pactuações. Então, essa é uma ressalva importante da gente fazer aqui, principalmente porque a gente está falando desse exercício de autonomia. Diga. Eu só apontar um pouco uma questão que eu gosto muito. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando também de responsabilidade. Acho que isso que tu traz, quando a gente né, sempre que a gente trabalha liberdade dentro do direito civil, a gente está falando de uma liberdade relacionada com uma responsabilidade. Nesse caso, que tu muito bem pontuas, de crianças e adolescentes, a gente está resgatando. Eu tenho o meu espaço de liberdade, né, de autonomia, mas eu também tenho outro lugar que está junto com isso, que é o da responsabilidade, que é importante sempre lembrar também que está junto com liberdade e responsabilidade. E porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, elas ainda que sejam titulares de direitos, né? Elas não possuem a capacidade aqui que a gente traz como um elemento dos negócios jurídicos, por estarem representadas aqui na figura dos pais, né? Essencialmente, regra geral. Então, aí a gente começa, quando a gente aprofunda essa questão da autonomia, né, do exercício da autonomia, da liberdade, vem sempre, invariavelmente, a questão da interferência do Estado, porque eu acho que esse é um ponto, né, muito importante em relação a essa dicotomia do público e do privado em relação às relações familiares, né? E aí, isso é muito interessante porque o que gera muitas vezes uma resistência nessa contratualização das relações familiares é que a gente vive numa sociedade
O Estado não intervém assim gratuitamente. Isso tem um contexto histórico em que a gente vive numa sociedade que parte muitas vezes de premissas que são entendidas como um entendimento comum, né, geral do que tem que ser. E aí, aqui eu faço analogia à citação do Júlio César, né, em relação à mulher, mulher de César, que não basta ser honesta, precisa parecer honesta. A gente pode trazer isso para o casamento, né? A pessoa casada não basta ser casada, ela precisa parecer casada, e existe um senso comum, né, do que seria essa pessoa casada. Mas isso também não é à toa, porque a gente tem um código civil, né, uma legislação que traz aí um rol, por exemplo, de deveres conjugais e que a gente se alinha a eles de alguma forma, né? Então, a contratualização ela vem justamente para atender particularidades e desejos da vida privada das pessoas. Porque, por exemplo, né, um dos deveres conjugais é o de fidelidade. Mas e aí, né? No relacionamento entre X e Y, o que é fidelidade para essas pessoas? Ou qual é o limite, né? O que se entende por traição, por exemplo. Então, até com toda essa repercussão, né, do Big Brother, a gente olha essa situação, né, em que tem uma pessoa casada dentro de um programa de televisão e que a gente sabe, a gente tem essa informação, essa pessoa, ela é casada. Então, se ela se envolver com outra pessoa, em alguma medida, a gente já entende que há uma quebra, né, no dever que ela tem por ser casada. Só que a gente não pode esquecer que existe esse âmbito privado dessa relação, essa esfera íntima, né? Esse foro íntimo, em que a gente não sabe se houve eventualmente algum combinado em relação a isso, né? E que diz respeito a essas pessoas, não à sociedade, não ao Estado. A não ser que tenha uma violação de direito, claro. Mas então, isso é o desafio, essa é a provocação que a gente faz quando fala dos contratos, e aí a gente tem aí uma série de possibilidades, e não só falando em relação ao casamento, mas também em relação à união estável. Também tem alguns deveres elencados, não são os mesmos, exatamente os mesmos, mas são muito parecidos com os deveres conjugais, mas que em relação à união estável nos dá muito mais liberdade do que o casamento. Então, quando a gente fala desses contratos em âmbito das relações familiares, a gente está trazendo aí a importância desses pactos, né? Desses pactos familiares, desses pactos relacionais, e que tem tudo a ver também com a negociação. Eu acho que tu vai falar um pouquinho mais disso depois, né? Porque assim como a gente negocia o tempo todo, a gente também contrata, né? O tempo todo. Então, de maneira verbal, a gente faz contratos, a gente faz combinados. Então, para a gente simplificar toda essa questão jurídica, nada mais é do que estabelecer contratos que respeitem, né, as leis, a ordem pública, respeite, né, a liberdade do outro, a autonomia do outro, e que não viole direitos e proteja direitos de vulneráveis. E dentro disso, a vida e as relações têm uma criatividade imensa, as pessoas podem escolher aí muitas coisas a serem combinadas em diversos âmbitos. E a gente pode separar esses contratos em grupos, né? Então, os contratos pré-nupciais, que a gente falou ontem, né, já na questão do planejamento, então, por meio de um contrato de convivência, uma escritura pública de união estável, um pacto antinupcial, e aí a gente tem que entender também que, ao falar de contratualização, aqui nessa conversa e no que a gente quer provocar aqui é essencialmente mais voltado para os contratos, para instrumentos particulares, mas a gente também tem instrumentos públicos, e aí isso também é um exercício de autonomia das pessoas ao escolherem a modalidade que querem fazer esses combinados.
né? Se elas querem manter isso, de fato, na esfera privada, por meio, então, de instrumentos particulares, contratos particulares, ou se atende a elas esses instrumentos públicos, eventualmente. Então, os pré-nupciais, os pós-nupciais, né? E aí a gente tem, claro, exceto a questão do regime de bens, que tem a mudança, a alteração de regime de bens, que tem um regramento próprio, porque tem uma necessidade prevista em lei de judicialização, os contratos pós-nupciais, são esses contratos intramatrimoniais, são contratos de repactuação. E que aí aqui a Silvia, que foi muito assertiva, né, trouxe essa ideia, essa nomenclatura de contrato paraconjugal, pensando então nas relações conjugais. Então não é somente a alteração de regime de bens, e quando a gente fala de regime de bens, não se restringe a um contrato, se restringe a um procedimento, vai além para um procedimento mais complexo. E aí, o que ela traz nessa modalidade, né, de paraconjugal, intramatrimonial, é uma modulação da conjugalidade, especialmente ligados a esses deveres que existem, então, no casamento e na união estável. Então, não são somente questões patrimoniais, são questões também de cunho existencial. Então, tudo que disser respeito a combinados de coabitação, por exemplo, a combinados de fidelidade, a combinados de mútua assistência, a combinados de sustento, guarda, educação dos filhos, convivência com família extensa, enfim, muitas coisas. Então, estão ligadas a essa esfera da conjugalidade e que podem ser repactuadas ao longo do relacionamento. Nós temos os contratos pós-divórcio e pré-divórcio, por exemplo, que pouco se fala, né? Mas tudo que for, então, pactuado previamente a uma formalização de divórcio, pode ser considerado aí esse exercício, né, desses combinados para se estabelecer algumas questões nesse momento de transição. Né? Então, quem vai ficar responsável pelo pagamento das contas, né, até que se faça partilha? Como vai se dar a convivência com os filhos nesse período? Né? Então, até que se estabeleça aí algo mais definitivo, por exemplo. E o pós-divórcio é porque a gente tem aí, quando a gente tem um divórcio, a gente está falando de um rompimento de um vínculo de conjugalidade e não do rompimento do vínculo de parentalidade. Então, um contrato pós-divórcio essencialmente vai tratar de questões de parentalidade, por exemplo, né? Ou uma questão até que envolva a conjugalidade de patrimônio, por exemplo, se, por exemplo, as pessoas se divorciaram e não fizeram a partilha de bens. Pode ser também. E aí, ou também se elas têm algum negócio em comum, né? E a partir disso elas precisam gerenciar isso de alguma maneira, não pretendem seguir, por exemplo, sócios em algum negócio, mas estão ali só contendo a questão da conjugalidade. Então são muitas as possibilidades. Muitas possibilidades. E a gente tem também a possibilidade de contratos de coparentalidade, até mesmo contratos de um acordo, né, de não judicialização. Então, muitas vezes, né, acontece, às vezes, dos clientes chegarem dizendo que, não, a gente está de acordo, tá tudo bem, a gente quer divorciar de maneira consensual, mas nada acontece de um dia para o outro, né? Então, até por uma questão estratégica do próprio advogado, esse combinado de não judicialização ele é importante. Então, evitar que alguém mude não que a pessoa vá mudar de ideia, né? Mas que ao mudar de ideia, não aí se precipite ajuizando uma ação, eventualmente, quando se estava num processo de negociação, né? Quando eu estava ali tentando resolver a situação de maneira consensual. Então, essas são algumas possibilidades. E aí, essas disposições também de ordem existencial, que podem estar em todos esses modelos, né, esses grupos de contrato,
vão traçar aí algumas possibilidades que dizem respeito à privacidade, à intimidade, essa questão da exposição nas redes sociais, por exemplo, a própria realidade virtual que tem se falado cada vez mais, compensações financeiras, efeitos, modulação de efeitos de regime de bens, convivência familiar, questões relacionadas aos filhos, questões relacionadas à pessoa com deficiência, cuidados com idosos, até mesmo questões relacionadas à sexualidade, que podem ser tratadas nesse âmbito contratual. Então, são protocolos de intenção, né? Porque a verdade é que esse negócio jurídico, esse contrato, ele existe, né? Ele existe, ele é válido e ele produz um efeito, né? Ainda que esse efeito fique nessa ordem do efeito moral que ele traga, ele é muito importante, muito significativo para a organização dessas relações e proteção das pessoas, proteção do patrimônio, né? E também tem, é claro, um efeito patrimonial. Passo para ti. Eu acho que essa questão, né, porque falava das repactuações, né, a vida ela é muito dinâmica. E ontem a gente falou abrir esse espaço de comunicação para que o casal já possa, desde um primeiro momento, não deixar isso para depois, né, não deixar isso só para o final do relacionamento, eventualmente, discutir essas questões, já iniciar a partir desse processo, vai evitar que a gente tenha realmente maiores desgastes. E quando a gente está falando disso, a gente também está falando de uma gestão desse conflito, né? De uma gestão negocial do conflito. Porque a gente está evitando, a gente está dentro de uma lógica de prevenção, já pontuando alguns assuntos para que isso já venha à tona, isso já seja discutido, mas que a gente possa, se eventualmente a gente não concorda mais sobre a cláusula X e Y que a gente colocou lá no contrato. Beleza. É o que eu digo, eu não sou a mesma Isis de 2023. Como é que a gente quer que as pessoas sigam, né? Em um ano, se a gente tem como mudar e como alterar várias coisas, formas de pensar, etc. Porque ao longo dos anos as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando. O interessante é que a gente possa com essas mudanças e pensando se algumas coisas ainda fazem sentido ou não dentro daquela relação. E quando isso eventualmente deixa de fazer, a gente pode repactuar, né? Olhar para isso novamente. Por isso que é tão importante a figura que a gente destaca do advogado dentro dessa perspectiva mais negocial, de auxílio nesse processo de diálogo. Essa cláusula não funciona mais, ou tem algum ponto que eu gostaria de alterar. A gente pode resgatar esse diálogo. E se já existe um conflito, se já existe alguma tensão, alguma coisa mais expressa, ou a mesma coisa que a gente está falando aqui do divórcio, que é tema aí de uma outra conversa que a gente vai ter especificamente, essa gestão do conflito de uma maneira negocial, de uma maneira pode favorecer o que a gente consiga organizar esse processo de rompimento de uma maneira muito mais tranquila. Então a gente já valorizou o diálogo nesse primeiro momento, a gente valoriza o diálogo durante e a gente valoriza o diálogo no momento do encerramento desse vínculo. Então, por isso não à toa que eu começo falando sobre comunicação assertiva e desse histórico do direito civil de uma preocupação negocial, porque eu consigo construir confiança a partir desse processo. Então, quando a gente consegue ter um profissional que tem essa abertura, tem habilidades, eu acho que esse é um grande ponto, porque às vezes a gente diz assim, eu sou uma pessoa que faço isso naturalmente, eu sou um conciliador nato, eu gosto de conversar com as pessoas, eu tenho esse perfil. Isso já é um excelente caminho. Eu sempre questiono, imagina se além desse perfil que tu já tens, de diálogo, tu acrescenta a técnica. Quanto de potente isso pode agregar na tua profissão, quanto isso pode ser agregador e também auxiliar na vida das pessoas que estão te procurando enquanto profissional, advogado especializado nessa área de família que nós estamos conversando aqui. Porque quando eu agrego a já uma característica de personalidade, a técnica específica, isso se potencializa. E eu posso, a partir disso, ter um agir negocial muito mais efetivo, muito mais claro, para que a gente possa ir pactuar, repactuar e depois gerir de uma maneira mais negocial e mais tranquila, dialogada, esse espaço de um eventual conflito ou de um eventual rompimento, etc. De alguma situação, problema que está presente. Porque esse é um ponto, né? A negociação não está só para o conflito. Essa lógica é que a negociação só existe quando a gente tem conflito é, no mínimo, equivocada, porque a negociação está em todos os movimentos, todo o nosso dia a dia
né? Estamos negociando o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa nessa lógica de uma situação problema, que não necessariamente se configurou como conflito, mas que lá na frente, pós, se eu consigo identificar isso previamente e já atuar nisso dentro de uma lógica negocial, as chances da gente ter, né, uma maior rapidez, de uma maior efetividade, são realmente muito maior. Acho que pontuar isso é fundamental quando a gente está falando de contratualização no direito de família. Perfeito. Então, e o quanto a gente tem um campo muito mais rico também, né, de customização, de criatividade. Eu acho que, assim, o ganho que a gente tem em falar cada vez mais disso é abrir, essa possibilidade tanto para os advogados se especializarem, né, nisso e trazerem isso para a realidade da prática profissional, mas das pessoas também, que elas não estão engessadas, né, numa escolha. Então, casaram há 10 anos, né, pelo regime X. 10 anos depois as coisas mudaram, né? A vida mudou. Elas não precisam ficar presas nisso, isso não precisa ser um problema. A gente não está trazendo essas questões como necessariamente conflitos na relação. São situações, né? São situações vividas que precisam ser, de alguma forma, repactuadas. E aqui a gente traz, sim, a figura do advogado, da advogada, como um facilitador, né? Um catalisador, porque traz aí contribuições mais criativas. E se a gente ficar limitado à resolução de um problema, é, especificamente por uma resposta jurídica apenas, a gente se limita. Então, e ainda mais se a gente se limitar a somente resolver por meio da judicialização, né? Então, aqui a gente tem um campo de possibilidade, né, de criatividade que eu até destaquei, assim, porque vi uma entrevista da Silvia falando, porque esse livro dela aqui é fruto da dissertação de mestrado dela, né? E a Silvia não é essencialmente uma pessoa acadêmica, né? Ela tem aí uma prática profissional e ela trouxe essa discussão a partir de uma experiência profissional dela, né? Então, em que um cliente chegou com uma situação e que ela teve que, então, desenvolver aí uma opção, uma alternativa que o contrato resolveu. E não precisou judicializar e não precisou mudar como uma resposta automática jurídica que a gente teria para essa situação, porque as pessoas tinham interesses, elas tinham uma situação para enfrentar, elas tinham o interesse de não expor isso, não publicizar isso, mas queriam resolver, queriam continuar o relacionamento, queriam seguir em frente, queriam amadurecer essa relação, caminhando com essa tranquilidade, com essa clareza que só um combinado bem feito pode trazer, né? Então, mais uma vez, obrigada aí pela parceria. Esse assunto é muito bom de falar, pelo menos para mim é. Eu acho que a gente tem aí muitas possibilidades de trazer e de ser criativo e de pensar intencionalmente nas questões da vida, do cotidiano. E amanhã a gente se encontra novamente, né? Qual é o nosso tema de amanhã? Amanhã Dananana. a gente fala de estratégias nos Ah, divórcios, como ter uma atuação estratégica. isso aí. Eu tenho um post que a gente pode se inspirar no Caetano Veloso, né? Porque é o antes, o agora e o depois, né? Então, Depois. então é antes de tomar uma decisão, é durante o relacionamento e é depois, quando essa relação pode vir a acabar, né? Esse vínculo conjugal vir a acabar. Então, amanhã falaremos do depois, né? Então, quando chega aí esse momento, essa tomada de decisão pelo divórcio, como a gente pode pensar estrategicamente em relação a isso, vocês já sabem qual é o nosso fio condutor aqui da conversa, né? E que a gente parte aí desse lugar de uma advocacia negocial, uma advocacia familiarista estratégica e que possa ser resolvida aí nesse âmbito privado, no âmbito da consensualidade para a gente ser mais assertivo para atender o interesse das pessoas. Então, obrigada e até amanhã. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, nos vemos. Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau, boa noite.